Eles marcaram de se encontrar e quando ele chega beijando, ele se assusta com a mulher que viu. Ele fala que ela está horrorosa e não é nada daquilo que ele estava conversando. Ele diz que estava conversando com uma mulher bonita e jovem e ela não era nada daquilo. Então ela fala que ela mesma, que conversou aquele tempo todo com ele, que aquela é ela um pouco mais nova. E ele debocha dela dizendo que não tem nada de pouco, ela estava muito mais nova e agora está muito mais velha. Então ela não gosta do que ele fala e ele diz que é para ela soltá-la, mas ela insiste dizendo que conversou e teve conversas interessantes com ele e foi totalmente compatível, mas ele naquele momento já olha para outra mulher e pede para soltá-lo. Então ele pede para ela observar aquilo. Ele chama aquela garçonete nova e muito bonita e ela vem desfilando e olhando para ele, perguntando o que ele quer. Então ele fala que quer o número dela. E a mulher fica constrangida olhando para os dois daquele jeito. Ela olha bem nos olhos e diz que vai dar o número para ele e beija o rosto dele, dizendo que o turno dela acaba às 6 horas, que é para esperá-la. Então, os dois sorriem daquilo, deixando aquela mulher muito constrangida. Então ele fala para ela que é daquele jeito que ele quer, uma pessoa nova e muito bonita. Ela beija aquele cartão e entrega o número para ele. E os dois marcam de se encontrar depois do expediente dela. Os dois debocham daquela mulher e ele pegou o número dela. Ela sai daquele local, olhando com cara de desenho para aquela senhora, mas ela não vai deixar aquilo daquele jeito. Ela fica muito triste com a atitude daqueles dois. Então ele fala que era aquilo que ele queria e não uma velha. Então ele sai daquele local, deixando ela sozinha e triste. Ela volta a fazer o que estava fazendo e coloca a mão no rosto e começa a pensar sobre a sua vida. Ela fica muito triste por ter acontecido aquilo com ela, mas o homem chega do seu lado e começa a rir. E ela pergunta o que ele quer, tirando a bolsa pensando que é um ladrão. Ele começa a beber o café que ela estava bebendo e pergunta dizendo que tem algo interessante para ela. Ela acha que ele quer vender algum produto dele, mas na verdade ele tinha algo mais interessante para ela. E ela sai daquele local e quando ele puxa uma revista ela começa a ficar interessada. Era uma revista dela, dizendo que ela era muito bonita e deslumbrante e pergunta a ela se ela não tem interesse em voltar a ser aquela bela garota de novo. Veja o que vai acontecer na segunda parte.